Muitos verbos para falar da rotina da manhã, né? Tomar banho, escovar o dente, por exemplo. Muitos verbos usados nesse momento são verbos pronominais, tá? Por exemplo, se brosser les dents, se laver, se doucher, enfim. E hoje nós vamos pegar se laver, literalmente se lavar, mas a gente usa no sentido simplesmente de tomar banho, né? E a gente vai pegar esse e a gente vai conjugar em todos os tempos para você ver como que funciona, que eu recebo muitas perguntas sobre isso. Não se esqueça que você tem o sumário na descrição para te ajudar, você pode ir diretamente no tempo que for mais interessante, ou depois também para rever, né? Você vai poder clicar. Então vamos lá, se laver. No infinitivo, é um verbo do primeiro grupo, então não tem problema, se laver. No presente, je me lave, literalmente eu me lavo. Tu te laves, então você vai ver todos os pronomes, né, para todas as pessoas. Tu te laves, il se lave, elle se lave, ele se lava, ela se lava. Nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave. Lembrando que na terceira pessoa do plural, o ENT, né, que é a terminação, fica mudo. Então, il se lave fica a mesma pronúncia da terceira pessoa do singular. Ah, Celine, mas como que eu vou fazer então para diferenciar? Só ouvindo assim, sem contexto, você não vai saber. Il se lave no singular, il se lave no plural, mesma pronúncia. Agora, quando alguém fala e você não sabe se está falando de uma ou várias pessoas, né? Você pode falar assim, il, qui, né? Ele, quem. Isso é uma forma de perguntar para ter certeza se está no singular ou no plural. Il, qui, né? Ok, isso aqui era o presente. Vamos para o passé composé, passado composto, que na verdade em francês, lembrando que ele é usado no lugar do pretérito perfeito. É o que a gente usa, né, nesse momento, mas vou traduzir, não vai ter problema. Je me suis lavé, je me suis lavé. Os verbos pronominais em francês, eles se usam no passé composé com o auxiliar être. Je me suis lavé. Tu t'es lavé. Aqui o te da segunda pessoa do singular vira te apóstrofe, porque que é do verbo être, né, começa com vogal. Tu t'es lavé. E não se esqueça que a gente vai fazer concordar, né? Se for mulher falando je me suis lavé, vai acrescentar um e no final. Tu t'es lavé, mesma coisa, né? Quando falar com uma mulher, e. Il s'est lavé, elle s'est lavée. Nous nous sommes lavés. Então isso aqui tem esse, tá no plural, né? Nos lavamos. Vous vous êtes lavé, vocês se lavaram. Ils se sont lavés, elles se sont lavées. Imparfait, agora, para falar ainda do passado, mas dessa vez na hora de descrever hábitos. Je me lavais, tu te lavais, il se lavait, elle se lavait, nous nous lavions, vous vous laviez, il se lavait, elle se lavait. Essa terminação aqui, A-I-E-N-T, eu sei que tem muitas pessoas que travam na hora de ver isso, né? Tipo, meu Deus, como que eu vou pronunciar isso? É simplesmente porque o E-N-T, lembrando que ele é mudo, não se fala quando é marca da conjugação, da terceira pessoa do plural. Então, realmente, nesse caso, né, não vai pronunciar, é bem il se lavait. Vamos ver agora no futur simple, futuro simples. Je me laverai. Gente, não fala laverai. Aqui é porque eu estava insistindo, mas a gente fala no dia a dia laverai. Je me laverai. Eu me
Lavarei, laverei, eu vou me lavar. Tu te laveras, il se lavera, elle se lavera. Nous nous laverons, vous vous laverez. Ils se laveront, elles se laveront. Subjunctif présent, no subjuntivo presente. Lembrando que, de forma geral, em francês, o subjuntivo ele é introduzido pelo que. Por exemplo, il faut que, é preciso que, e depois subjuntivo, subjuntif. Que je me lave. Verbo regular é mais fácil, né? Que tu te laves. Qu'il se lave. Qu'elle se lave. Que nous nous lavions. Que vous vous laviez. Qu'il se lave. Qu'elle se lave. Conditionnel présent, no condicional. Je me laverai, eu me lavaria. Eu me lavaria. Se eu tivesse sabonete, né? Je me laverai. Tu te laverais. Il se laverait. Elle se laverait. Nous nous laverions. Vous vous laveriez. Il se laverait. Elle se laverait. E agora, para completar, no imperatif, imperativo. Lembrando, claro, que o imperativo tem apenas 3 pessoas. Lave-toi. Lave-toi. Se lave, né? Lave-toi. Aqui, na segunda pessoa do singular, né, no imperatif, perde o S no final. Lave-toi. Lavons-nous. Lavez-vous. Lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. A gente não falou do futuro próximo e do passado recente, mas vai ficar assim. Je vais me laver. No futuro próximo, au futur proche. Je vais me laver. Eu vou me lavar. Tu vas te laver. Il va se laver. Elle va se laver. Nous allons nous laver. Vous allez vous laver. Ils vont se laver. Elles vont se laver. E no passado recente, au passé récent, je viens de me laver. Eu acabei de me lavar. Tu viens de te laver. Il vient de se laver. Elle vient de se laver. Nous venons de nous laver. Vous venez de vous laver. Ils viennent de se laver. Elles viennent de se laver. Pronto, é isso. Esse é realmente o tipo de vídeo que você pode salvar, assim, toda vez que você precisar tirar uma dúvida, né, sobre conjugação de um verbo pronominal, se referir a esse. Tem um site que eu gosto bastante para procurar conjugação, é Le Conjugueur. Você pode procurar no Google, muito fácil de achar. Mas às vezes a gente fica em dúvida em relação à pronúncia, né, e tudo mais. Então, agora você tem isso aqui. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Qualquer coisa, deixe a sua pergunta aqui nos comentários. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!